Olá, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus para você, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estarmos de novo aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus, neste tempo em que o Senhor Deus nos chama para aprendermos a sua palavra e nos dedicarmos a ela. Como é importante, refletir sobre esta palavra que nos dá vida e que através desta vida em abundância nos proporciona paz e a certeza de que Deus, através da sua palavra, venha a nos confortar, a nos alegrar, a dar paz ao nosso coração, não é verdade? E não só isso, a paz que excede todo entendimento, a qual essa essência desta palavra está sobre nós, também transborda em alegria, também transborda em renovo, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Ela vai mostrar para nós a direção a que Ele quer para cada um de nós. Então, por isso que é tão importante aplicarmos nesta palavra, refletirmos sobre ela. E justamente a Rede Novo Horizonte Comunicação traz esta live toda segunda e quarta-feira às 20 horas, justamente para trazer a relevância a esta palavra, que é a palavra do Senhor, que nos dá vida e vida em abundância, e para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seja e esteja sobre as nossas vidas, trazendo a sua relevância para a vida de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus! Então, queridos, para mim é uma alegria muito grande, mais uma vez, nesta quarta-feira, estar com você aí, querido ouvinte, para mais uma vez refletirmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Querido, se você que está aí do outro lado, eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O tema aí já foi proposto durante aí o dia. Vamos falar sobre perseverança. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia, abra a Bíblia. Toda vez que tiver a live, eu te convido a você pegar lá a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, e abrir e assim acompanhar e fazer a leitura juntamente, tá bom? Glória a Deus, Deus abençoe você, queridos, em nome do Senhor Jesus. Então o tema é perseverança, Josué capítulo 1, eu vou ler do 1 ao versículo 9, tá certo? Você que está do outro lado, acompanhe, tá? Para que essa leitura, ela venha a trazer a cada um a relevância necessária no sentido de que do conhecimento, do entendimento e dessa aplicabilidade, da prática desta palavra naquilo que você escuta. Então a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser meros ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Então, se nós conhecemos a palavra, esta palavra irá nos direcionar à vontade de Deus, aquilo que Deus quer para cada um de nós. E nessa jornada, o Senhor, Ele vai vivificando, Ele vai aprimorando, Ele vai moldando, Ele vai tirando todas as arestas, Ele vai ensinando, Ele vai direcionando no caminho que Ele quer, que é a vontade dEle. Então, queridos, eu te convido a abrir aí as Escrituras Sagradas no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Glórias a Deus! Então, vamos ler. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como disse a Moisés, desde o deserto
desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para ter descuidado de fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus. Esta palavra é uma palavra maravilhosa que nos dá como um exemplo tão maravilhoso, tantos exemplos que a palavra de Deus dá. Podemos citar Jó, Ana, o paralítico no tanque de Betesda, José, Mesaque e Abednego, também Josué. Então o Senhor vem nos mostrando e nos direcionando aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas é um caminho de poder, é um caminho onde Deus nos ensina, através da fé e da confiança nele, o caminho da vitória, seja em quaisquer situações, em quaisquer áreas da vida, em qualquer batalha ou luta em que estivermos. O Senhor tem uma palavra de poder, onde através da obediência nós vamos seguir esta palavra e através desta obediência colher essa vitória. Então, dentre todos esses exemplos, eu gostaria de colocar e trazer à lembrança realmente Josué. Tantos outros exemplos de confiança, de fidelidade, de integridade. E Josué também não fica atrás. Ele também demonstrou na sua vida, na sua jornada, desde ser um ajudante de Moisés ao sucessor, de Moisés, ele demonstrou uma fidelidade, ele demonstrou traços de liderança. Agora não é porque há um chamado, então a parte dele então somente, então eu não vou fazer nada. O Senhor, Ele me deu esta promessa, então com esta promessa eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque isso vai acontecer sim, mas vai acontecer se Ele mantiver, e como Ele manteve, na sua fé, na sua perseverança, naquilo que Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus o incumbiu para fazer. E aí eu gostaria de trazer a uma observação nesse contexto do capítulo 1, no versículo 6, 7 e 9, onde o Senhor está o exortando, o Senhor está o advertindo, falando: esforça-te e tem de bom ânimo. Então nós observamos o esforça-te e tem de bom ânimo 3 vezes só nesse contexto. O Senhor em todo tempo, através do seu chamado a Josué, está o direcionando, está o advertindo, fazendo-o lembrar
em que ele deva estar numa constância, numa perseverança tal, onde ele venha a persistir e não desistir frente às dificuldades. Então, queridos, o Senhor, ele tem as suas promessas, ele tem o seu chamado, como ele teve para tantos outros e como nós vemos em toda a trajetória de Josué. Desde ele ajudante, desde ele colocando-se à disposição do seu líder, colocando-se na disposição de sua palavra, em obediência, naquilo que o Senhor Deus está o orientando, sendo fiel, obediente, para que nenhum tipo de pecado recaia ou interfira sobre as promessas de Deus na vida não só dele, mas na vida daqueles que estão ao seu redor ou a sua comunidade. Então, queridos, nós observamos nessa história de Josué que a característica dele, uma das características dele é que ele não desistiu facilmente. Ele foi esforçado em seus objetivos que lhe foram atribuídos, mesmo diante das dificuldades na jornada, ele continuou perseverante. Então, no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos observar o Senhor, logo após a morte do seu filho Moisés, o chamando e o advertindo: eu estou contigo. E não só uma vez, mas 3 vezes só nesse contexto. Então, tantos exemplos, queridos, de perseverança. Nós observamos que um dos traços para obtermos a vitória é estarmos ligados na palavra, com fé no Senhor. Por quê? Porque com fé no Senhor, essa esperança irá produzir nele uma constância. E esta constância não está ligada às circunstâncias. Esta constância está ligada no Senhor. Essa constância está ligada em Deus, naquilo que Ele pode fazer, e não nas circunstâncias, nos problemas, no homem, não. A nossa confiança deve estar no Senhor, em respeito ao seu tempo e na sua soberania, principalmente, porque Ele é Deus. Então o povo, ele confiava nas decisões de Moisés e do seu sucessor, obviamente, Josué, que foi aprendendo a arte militar, a arte da guerra, foi aprendendo alguns traços de liderança com Moisés, como a paciência, são traços comportamentais, né? Como mansidão, o posicionamento. Então ele foi aprendendo. Então Josué, ele foi absorvendo todas essas informações, observando o próprio Moisés no sentido desde a reverência, quanto a sua sujeição aos mandamentos, quanto a importância de observar e respeitar e praticar e fazer aquilo que Deus lhe orientara a fazer, o que muitas vezes aos nossos olhos poderia ser muito rude, mas aos olhos de Deus era completamente necessário para que não houvesse contaminação no arraial. Então, queridos, há a questão da perseverança no sentido de estar dando legalidade à palavra. E esta legalidade, ela vem através da observância da palavra. Esta palavra, ela nos dá esta segurança quando nós praticamos e assim vamos seguindo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então Josué também foi designado como representante da tribo de Efraim. Josué era filho de Num e era também da tribo de Efraim. Então nessa
passagem, nós vemos lá no livro de Números, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14, que Josué, ele foi designado como representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias, né, para espiar, para ir lá na terra de Canaã, para que e os seus habitantes, para que tenha ali, pudesse sondar e ver o ambiente e levar e retornar com notícias, novidades estratégicas para um futuro embate. Queridos, o posicionamento de Josué em todo tempo mostrou a sua obediência no direcionamento de Deus. Aquilo que Deus falara desde o seu chamado, eu estou contigo, tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. É uma palavra que seguramente dá a ele, e não só a ele, quanto aqueles que estão sendo liderados por ele, uma confiança tal que, se Deus está com ele, nós seremos vitoriosos. Agora, nós seremos vitoriosos se nós estivermos também dentro, na presença do Senhor, fazendo que a observância dos seus mandamentos sejam cumpridos. Então isso significa o quê? Significa que quando nós estamos cumprindo a palavra, nós não estamos dando legalidade ou abrindo brechas para o pecado. Então, queridos, se nós estamos na palavra ou buscamos esta palavra, nós iremos conquistando através desta jornada da vida a qual o Senhor Deus nos incumbiu. Então, queridos, o comportamento de Josué demonstrava confiança em Deus e demonstrava em todo tempo. Era uma força que nas batalhas e uma confiança tal que ele em nenhum momento, em toda a sua forma gerencial de líder, propriamente com as tribos, com os seus guerreiros, com as suas decisões, ele não passaria pela mente dele que em todas essas batalhas houvesse uma em que ele poderia não vencer ou ser derrotado. Mas aí, queridos, eu quero te trazer fazer você lembrar, que provavelmente você já tenha lido a história de Josué, as batalhas de Josué. E dentre essas batalhas de Josué, inclui a queda de Jericó, a derrota em Ai e a vitória em Betel, a conquista da cidade de Gibeão e Hazor. Então, queridos, eu quero destacar Josué capítulo 7, onde vai falar justamente sobre a derrota de Ai. Provavelmente você já sabe, mas como uma derrota não passava pelos pensamentos em que pudesse realmente em alguma investida numa batalha Josué perder. E aí, quando aconteceu, eu te convido a você abrir no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, vai falar justamente sobre isso, né? Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E aí, isso não passava realmente pela cabeça de Josué como isso pôde acontecer. E quando aí eu te trago capítulo 7, versículo 10, que assim diz, olha só: então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Quer dizer, eles tinham perdido a batalha. Então aí o Senhor continuou falando com ele: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então o Senhor foi falar com Josué do que estava acontecendo. O pecado entrou ali naquele arraial, naquele lugar,
E ali houve uma desobediência, e através dessa desobediência, homens morreram em batalhas, houve uma derrota. Então, aqui nos mostra que a desobediência ou toda desobediência existem consequências. Então, da mesma forma que quando nós obedecemos, da obediência vai preceder a bênção, também da desobediência uma maldição. Então, a palavra do Senhor, ela é certa. O Senhor não se agrada do pecado, não se agrada da transgressão, e isso afasta os chamados de Deus, afasta a criatura, afasta o ser humano, afasta o homem da presença de Deus. Vai contaminando, vai deformando o que deveria ser a imagem e semelhança de Deus. Então Josué, ele sofre a sua primeira derrota. E aí o Senhor foi falando aqui para ele o que aconteceu no versículo 21. Diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobiceios, olha só o que Acã falou para Josué, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Olha só, então ele desobedeceu a ordem do Senhor, e aí esse pecado fez com que os israelitas fossem derrotados. E nós somos muitas vezes chamados pelo Senhor para fazer a sua vontade e não a nossa própria vontade, não darmos lugar a tentações, não darmos lugar à desobediência. E muitas vezes, como talvez não, pela concupiscência do coração de Acã, ele tomou essa posição completamente errada e trouxe não somente para ele este resultado como a consequência da derrota, como para todos aqueles que estavam em volta, ao redor, no arraial. Então, queridos, vemos como a desobediência de um homem levou à derrota de Ai. E Ai era uma cidade estratégica, era uma cidade bíblica que se situava na terra de Canaã. Ela era estrategicamente importante por uma junção natural de duas rotas que ascendiam de Jericó para a região montanhosa ao redor de Betel. Então era uma cidade estratégica. Mas, queridos, o Senhor deu uma direção a Josué. E você vai lendo até o versículo 26. Em casa você pode abrir a sua Bíblia. Você vai ler que até o versículo 26, o Senhor dá uma direção a Josué para que ele cumpra a direção, e a partir daquele momento, depois de cumprido, o Senhor Deus investiria de novo e direcionaria e lhes daria a vitória. E você acha que foi que Josué fez? Josué ouviu o Senhor e assim fez tudo que o Senhor Deus lhe ordenara. Quer saber? Abre lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1 ao 26, que você vai entender um pouco mais sobre este contexto. Mas não quero me ater neste momento nesta questão da desobediência. Mas não tem como também não falar. Por quê? Porque neste processo de perseverança existem muitos obstáculos que se apresentam no caminho. E estes obstáculos, eles vêm justamente para derrubar, para enfraquecer o homem de Deus. O que nós devemos fazer é que entender que todos esses percalços, que todos esses obstáculos que são colocados, colocados e muitas vezes no caminho, e muitas vezes são em decorrência da própria atitude, né? Muitas vezes esses percalços que não sejam percalços de desobediência, que sejam obstáculos, simplesmente desafios para que você venha amadurecer,
para que você venha a conseguir, através desta peleja ou desta luta que talvez você que está aí do outro lado esteja vivenciando, que você venha a amadurecer e se tornar um líder de acordo com a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Deixa Deus investir em você, deixa Deus preparar você, mas não tem como o Senhor preparar se você não quer passar por lutas ou pelejas. Deus não prepara homens acomodados. Deus prepara aqueles que têm sensibilidade no seu ouvido para ouvir a voz de Deus, receber a orientação do Senhor na sua palavra e assim seguir a sua vontade, porque se nós estivermos debaixo desta bênção, no tempo de Deus, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai transformando, porque esta é a obra do Senhor, a obra de Deus em nós. Então, queridos, não faça dos percalços do seu caminho limites para que você não vença. Não se limite, tenha o seu limite no Senhor, mas não tenha uma criticidade sobre si mesmo, a ponto de se desvalorizar, a ponto de achar que você não é capaz, a ponto de dizer ou falar para você mesmo: eu já tentei muitas vezes, eu não consigo. Queridos, esforça-te, tenha bom ânimo. Amanhã é um outro dia, amanhã o Senhor Deus está te dando uma nova oportunidade. Deus está com cada um de nós, então tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. E hoje podemos ver tantos testemunhos e tantos exemplos da cumplicidade em que há entre você, a igreja e Deus. Essa cumplicidade chamada testemunho é verídico quando você traz uma veracidade, há uma comprovação de que Deus fez isso na sua vida, Deus transformou, Deus é que pôde mudar aquele contexto. Então isso é testado, isso é atestado, isso é verídico, comprovado, tem a mão do Senhor. Então, queridos, eu quero trazer nesta noite esta palavra, uma palavra em que não se limite diante das distrações, dos obstáculos, dos percalços, e que não sejam estes de desobediência. E se forem, você tem aí o tempo chamado arrependimento, que é hoje, onde você pode orar e pedir ao Senhor perdão por alguma coisa que você fez, por alguma coisa que você falou, por alguma decisão errônea que foi tomada, porque Deus, Ele é misericordioso para nos justificar, para moldar-nos, para perdoar os nossos pecados e para dar um novo. E não só isso, queridos, para fortalecer você no propósito, no chamado que Deus o incumbiu. E talvez você que esteja aí do outro lado, você acha que tão somente este propósito esteja atrelado à igreja ou alguma obra ou algum ministério, mas não, queridos, isso também está atrelado à sua família, a você mesmo, a cuidar de você mesmo, das suas emoções. É onde você vai dizer para você se apropriar desta palavra e dizer: anima-te, tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. Então, queridos, há uma oportunidade de nos alegrarmos na esperança, de sermos pacientes na tribulação, de sermos perseverantes em oração. E aí esses traços nós aí podemos elencar lá a Josué, onde ele aprendeu com seu
seu líder Moisés, e depois foi sucessor, e depois como sucessor, ele passou por grandes embates, por muitas batalhas, mas ele foi vitorioso na maior parte dela. E como na cidade de Ai não foi, mas depois ele entrou, e assim o Senhor Deus lhe deu a vitória. Mas antes dessa vitória, ele não teve uma derrota. Por quê? Porque teve uma desobediência ali naquele arraial, naquela comunidade ali entre eles. Então, queridos, nós temos que nos esforçar, insistir, sermos constantes, termos força, paciência. Deus está nos preparando, né, através dessa jornada da vida. Deus está nos preparando para que através desta palavra nós observemos, guardemos, pratiquemos, e aí, né, neste caminho, através da perseverança, conquistarmos a coroa da vida. Então, queridos, não é uma jornada fácil, mas é uma jornada repleta de vitórias. Não é uma jornada onde não há batalhas, onde não há lutas, onde não há dores, onde não há sofrimento, mas é uma jornada que quando isso tudo passar, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais lamento, mas até lá vamos andando, vamos sendo aprimorados, vamos observar a palavra do Senhor, não deixar a desobediência entrar no teu coração, não deixar a desobediência entrar na tua mente. Pedir ao Senhor para que você ande nos caminhos dele, num caminho de integridade, num caminho de retidão, num caminho de verdade, onde esta palavra possa te ajudar a se esforçar para que você seja bem-sucedido onde quer que você passar. Então há uma bênção, mas há também nós temos que também fazer a nossa parte. Temos que nos colocar na posição que Deus tem para cada um de nós. Procurarmos aplicar a palavra do Senhor. Seguir no caminho dele, num caminho de verdade e não de mentira. Num caminho onde o Senhor Deus nos ensina a como fazer para agradá-lo, para estar mais perto do Pai, a estarmos mais perto do Senhor. Né? O Senhor, ele é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, ele conhece a nossa vida, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas tristezas, mas sabe também, queridos, como nos alegrar. O Senhor Deus conhece o nosso coração e ele sabe até onde você pode suportar. E é por isso, remetendo lá ao livro de Josué, o Senhor Deus o exortou, e não só o exortou poucas vezes, inúmeras vezes o Senhor Deus lembrou-se da promessa e concretizou. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, ele vai completar a obra. Agora, ele vai completar você de forma acomodada? Não, ele vai completar esta obra quando você está questionando, quando você é no caminho da incredulidade. Não, se não está com tanta fé, pede a Deus que ele vai dar. Se está se sentindo triste, cansado, pede a Deus para te fortalecer. Então, queridos, nesta noite eu quero fazer uma oração por você que está em casa e pedir ao Senhor para que ele possa te esforçar, para que o Senhor Deus possa trazer a relevância da sua palavra em todos os contextos da sua vida, em todos os contextos. Quais são? Nas suas decisões, naquilo que você pensa, no seu comportamento, na sua casa, no seu ministério, na obra que Deus colocou na sua mão, em tudo, até consigo mesmo, Então, queridos, isso é uma questão de valorização. Deus te valoriza, Deus te ama, Deus te chamou, Deus tem algo extraordinário com você. Agora, não se
vier as batalhas, não se perturbe quando vier as lutas, porque o Senhor é contigo em todas elas. Então siga tão somente no caminho da obediência, porque a perseverança, esta constância, ela vai te ajudar neste caminho da tribulação, no caminho do sofrimento, no caminho da aflição, a você ser vitorioso, vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós nos coloquemos diante dele de pé e não prostrados. O Senhor quer que nós despertemos, que nós acordemos, que nós nos reergamos, ou nos reerguemos para que o Senhor complete, nos molde, fortaleça e coloque você, coloque a igreja, nos coloque na posição que Ele quer, porque Deus, Ele quer tratar contigo. Deus, Ele quer investir e investe em você em todo o tempo. Deus já investiu em você quando o Senhor te chamou no ventre da sua mãe. Deus já investiu em você. Quantas vezes você ouviu a palavra? Quantas vezes você foi para a igreja? Quantas vezes você ouviu, mas aí por conta dos percalços da vida, por conta dos obstáculos, por conta de repente das dificuldades, você esmoreceu. E aí, queridos, eu vou deixar a parábola do semeador com você. A parábola do semeador no livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 20 ao versículo 21, fala que a semente caiu num solo pedregoso. E aí, queridos, nesse solo pedregoso representa uma pessoa que não está com perseverança, uma pessoa sem perseverança. Recebe o evangelho, recebe a palavra de Deus, mas não tem raiz. Então, logo diante das dificuldades, dos infortúnios da vida, ela desiste e ela volta para a sua antiga vida, na sua velha vida, os seus antigos afazeres, daquilo que ela fazia. E aquela palavra que ela recebeu com tanta alegria? As aflições vieram, os sofrimentos vieram, trouxeram-lhe um peso, e não foi o suficiente esta palavra recebida para que a pudesse fortalecer. Mas se neste caminho ela lembrasse, ou eu trago para você esta lembrança nesta noite, esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor Deus é contigo. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra com você. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Tá certo? Nós temos aqui tantos exemplos e eu acredito que você que está aí do outro lado também seja um grande exemplo, que também tenha testemunhos para dar. Não só testemunhos, mas experiências vivenciadas através de lutas. E que hoje você, através das suas mãos calejadas, ou através das cicatrizes, que só espiritualmente se é visível, está sendo testificado, ou testado e atestado, uma veracidade tão grande, que no reino espiritual o Senhor fala aí, ó, meu filho, olha, ó, minha filha, esse daí, ó, aí o inimigo no reino ele já vê, ele já sai, ele fica atônito. Por quê? Porque você tem o sangue do Senhor sobre a sua vida. Você tem a marca da palavra, da promessa na sua vida. Você exala o cheiro do Senhor. E o Senhor é contigo por onde quer que você andar, que você passar. Agora, eis aí um ungido, uma ungida do Senhor. Mas é aquele que guarda a sua palavra. Aquele que tem em seu coração a promessa vivenciada através da fé e da esperança no Senhor. Aleluia! Então, queridos, a imagem e semelhança de Deus nós somos. Somos criados para louvor, para adorá-lo na beleza da santidade do Senhor.
E a adoração é uma adoração inteira. Não somente nos lábios, mas na prática da palavra de Deus. Em deixar o pecado, deixar a concupiscência e se voltar para os caminhos do Senhor. É lembrar que na tábua do coração os mandamentos devem estar escritos e vivenciados de uma tal forma que através das dificuldades, das batalhas, eu possa lembrar-me que há uma esperança, há uma palavra, há um decreto. Se eu obedecer, eu estou debaixo da bênção. Se eu obedecer, o Senhor Deus está comigo. Então, queridos, e mesmo que neste caminho aconteça algum tipo de derrota, que o Senhor faça você lembrar, e aí através dessa lembrança você venha se arrepender, venha ouvir a sua voz, receber a direção do Senhor e seja abençoado e desfrute da Canaã de Deus na sua vida, tá certo? Não só nessa terra, mas lá quando o Senhor Deus também nos chamar para a sua glória. Amém? Glórias a Deus. Então seja perseverante para a glória de Deus. Aleluia. Deus é contigo, querido. Deus é contigo. Deus é contigo na batalha. Deus é que te fortalece. Deus é que te molda. Deus é que te direciona. Deus é contigo, tá bom? Agora observe aí em todo este contexto, tá? Porque muitas vezes o que você acha que é uma derrota é o Senhor. Você vai lá aos pés do Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Se humilhe debaixo da onipotente mão do Senhor e assim entenda que através da submissão, através da honra e do temor a Deus, através disso nós venhamos a conquistar muitas vitórias no Senhor para a glória dele. Amém, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, eu quero orar por você neste momento e pedir pela sua família, pedir pela sua vida, pela sua saúde, para que também Deus te dê forças, para que o Senhor Deus possa mostrar-lhe sempre um caminho, no caminho desta verdade, mesmo diante das adversidades, uma força tal de forma que você entenda que você não está sozinho nessa peleja. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Vamos orar, queridos? Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Cássia, Francisca, Andréia, Pastor Ione, Maria Azevedo e Isabel Alves. Aleluia. Vamos orar? Você que está do outro lado, eu te convido você a fechar os seus olhos, falar com o Senhor juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus da glória, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor Deus, por este tempo, onde aprendemos, Senhor Deus, a Tua palavra, onde, Senhor Deus, podemos refletir, Senhor Deus, Pai amado, um pouco mais, trazer a observância, Senhor, desta riqueza, Senhor Deus, que ela é para cada um de nós. Pai amado, te entrego, Senhor Deus, neste momento, cada família aqui representada, guarda, Senhor Deus, Pai amado, os seus filhos, guarda, Senhor Deus, esposa, esposo, Senhor, guarda, Senhor Deus, Pai amado, seu coração, a sua mente, venha repreender, Pai, repreenda em teu nome, Jesus, tu tens poder para isso, em nome do Senhor Jesus, venha repreender todo mal, em nome de Jesus, venha repreender, Senhor Deus, Pai amado, toda discussão, toda confusão nos lares, em nome do Senhor Jesus, venha repreender, Senhor Deus, no coração, Senhor Deus, Pai amado, toda tristeza, não deixa, Senhor Deus, que o roubador da alegria, Senhor Deus, se instale, em nome do Senhor Jesus, toda tristeza, todo desgosto, toda antipatia, toda insensibilidade, tudo que não proceda do Senhor, toda insatisfação, em nome do Senhor Jesus, eu digo saia, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço, por misericórdia, Senhor, porque sabemos, Senhor Jesus, que tu podes todas as coisas, viemos a ti, Senhor Deus, Pai amado, porque entendemos, Pai, que nós somos dependentes de
Ti, Senhor, que não podemos fazer nada, Senhor Deus, se não é da Tua vontade. Se Tu não estiver conosco, Senhor Deus, Pai amado, nem faça, Senhor, porque importa, Senhor, é que Tu estejas conosco, Pai. Importa, Senhor Deus, que o Seu nome seja glorificado. E por isso, Senhor Deus, venha, Pai amado, com o Teu poder, com a Tua glória. Invada, Senhor Deus, todas essas famílias, as casas desses familiares, Senhor, derramando, Senhor Deus, alegria, derramando, Senhor Deus, regozijo. Venha repreender todo mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, sobre a saúde, Senhor Deus, Pai amado, dessas vidas, Senhor Deus, que aqui estão ligadas. Pai amado, sobre a vida da Cássia, a sua pressão, Senhor Deus, Pai amado, toca, Senhor Deus, na pressão, Senhor Deus, arterial da Cássia, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Eu te peço, Senhor Deus, se eu venho aquietar o corpo, aquietar, Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, desde a mente ali, em nome de Jesus, é emocional, em nome de Jesus, Pai amado, desde a mente, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, coloca, Pai amado, a Tua mão, Senhor, na mente, em nome do Senhor Jesus, venha aquietar, em nome do Senhor Jesus, normalize toda a pressão, em nome do Senhor Jesus, sobre este corpo físico, sobre este coração, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, sobre as válvulas do coração da Cássia, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, venha desinchar, Senhor, em nome de Jesus, Tu tens poder para isso, Senhor Deus, venha desinchar, aí o sangue, Senhor Deus, Pai amado, venha afinar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Eu te peço que até o bombeamento, Senhor, Pai amado, se eu possa, Senhor Deus, desacelerar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aí ó, em nome do Senhor Jesus, aí o Senhor tá começando a trabalhar, em nome do Senhor Jesus, Pai, te peço, Senhor Deus, coloca, Senhor Deus, Pai amado, a Tua mão na vida da Cássia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, receba saúde, em nome do Senhor Jesus, receba saúde, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda alteração de pressão, eu digo em nome do Senhor Jesus, saia tudo que não proceda do Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo desgaste emocional, toda pressão emocional, em nome do Senhor Jesus, saia, em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor, dê uma noite tranquila para ela, Senhor, Pai amado, aquietando, em nome do Senhor Jesus, e abaixando a pressão aí, ó, vai baixar, em nome de Jesus, aleluia, Deus é bom, em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, sobre a vida da Francisca Augusta, Pai, ela pede oração pela sua saúde física e espiritual, e também, Senhor Deus, por sua viagem, guarda, Senhor Deus, sua filhinha, Pai, cobre ela com Teu sangue, Senhor, Senhor Deus, Pai amado, ali, ó, com as suas pernas, se desinchando, Senhor Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, seu pé, suas pernas, fortalecendo também as suas pernas, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, tira, Senhor Deus, toda a confusão, Pai amado, na mente dela. Em nome do Senhor Jesus, isso foi jogado. Pai, eu te peço, Senhor Deus, eu venho a repreender. Repreendo tudo que não proceda do Senhor, tudo que foi jogado, tudo que foi colocado, jogado, feito. Eu digo, saia, perdendo força, agora está, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, cobre, Senhor Deus, a tua filha, desde a mente, Senhor Deus, Pai amado, as suas pernas, Senhor, cobre, Senhor Deus, ela com o teu sangue, Pai, dê a sua bênção, Senhor, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço que ela faça essa viagem, Senhor, que esteja tudo na paz, Pai, que eu possa acompanhá-la desde a sua ida até a sua volta, Senhor, ajudando, Senhor Deus, ela na sua saúde física e espiritual, em nome do Senhor Jesus, e também a vista, o Senhor está me mostrando a vista, em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, coloca, Pai, a tua mão, em nome do Senhor Jesus, na vista da Francisca Augusta, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, que haja cura nas duas vistas dela, em nome do Senhor Jesus, que haja cura, restauração, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, em todas as veias ali,
ali, que permeiam ali a vista dela. Em nome de Jesus, Pai. Também, Senhor Deus, a Andréia pede oração por si, pela sua família, em especial pela vida espiritual do Jadir. Paizinho, tu conheces, Senhor Deus, a vida da Andréia. Venha, Senhor Deus, a guardar esta família. Sei, Senhor Deus, Pai, que tu sempre esteve, sempre estará, Senhor Deus, Pai amado, ao lado, Senhor Deus, desta família, dando vitória, Senhor Deus, Pai amado, para elas. Senhor Deus, vivenciando, Senhor Deus, testemunhos da tua glória, Pai, na vida delas. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, mas eu te peço neste momento, na vida, Senhor Deus, espiritual do Jadir. Sei, Senhor Deus, que tu deste, Senhor Deus, um tempo, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, Pai amado, que tu venha, Senhor Deus, Pai, colocar, Senhor Deus, a tua mão no coração do Jadir. Em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer vida, Senhor Deus, Pai amado, aquecer o coração dele, Pai amado, que ele tenha, Senhor, sede de ti, Pai. Nesses dias, Senhor Deus, Pai amado, que se seguem, que ele possa ter sede, Pai, que ele tenha vontade, Pai, nunca antes, mas agora, a partir deste momento, vontade de te buscar, vontade de ir à igreja, vontade, Senhor Deus, de te buscar, vontade, Senhor Deus, de falar contigo, de buscar até oração, Senhor Deus, ao pastor da igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, eu te peço e intercedo pela vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, e toco também nos ouvidos, para que ele ouça, em nome do Senhor Jesus. É por fé, querido, em nome de Jesus, tenha fé. A pastora Ione também pede, Pai, à igreja, sobre a igreja do Senhor e sobre os desviados. Intercedemos, Paizinho, sobre a vida destes, Pai, que precisam de Ti, Senhor, Pai amado, que estão, Senhor Deus, Pai amado, envolvidos, Pai, num caminho, Senhor Deus, que não é bom, num caminho, Senhor Deus, que não traz a Tua alegria, que não traz, Senhor Deus, a Tua paz. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar a Tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te peço também sobre a Maria Azevedo, guardando, Senhor Deus, a sua saúde, abençoando, Senhor Deus, a vida da tua filha, Senhor Deus, dando renovo, trazendo refrigério, a calmaria, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Te peço, Senhor Deus, sobre a sua saúde, guarda, Pai, acampa, Senhor Deus, seus anjos, Senhor Deus, ao redor, Senhor Deus, da casa dela, da vida dela, da mente dela, em nome do Senhor Jesus. Receba vida, em nome de Jesus, Pai. Também a Maria Isabel, pede oração pelo seu filho Alessandro, Senhor, que precisa vender uma casa que ele tem. Pai amado, tu és o Deus que pode abrir porta, fechar a porta, fazer todas as coisas. Eu te peço, Senhor Deus, Senhor, venha, Senhor Deus, Pai amado, de acordo com o teu propósito, segundo a tua vontade, Pai amado, debaixo da tua bênção, direcionar, Senhor Deus, a venda desta casa, trazer graça, Senhor Deus, a esta casa, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Te peço, Senhor Deus, que eu possa levar clientes, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai, e colocar, Senhor Deus, a vontade no coração deste que vai lá, Senhor Deus, ver, Pai amado, para que ele possa, Senhor Deus, sentir interessado, Senhor Deus, pela casa. Aí, né, neste contexto, também trazendo observância também na Maria Isabel, também na Isabel Alves, também nesse contexto aí, na negociação, tá certo? Numa negociação que vai ter, tá bom? Então, presta atenção na negociação, levar diante de Deus, ver, né, o que se pode ou não ser feito. Aleluia, glória a Deus. Vânia pede oração pela sua vida financeira. Pai amado, tu és o Deus, Pai amado, que és dono do ouro e da prata. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha guardar a sua filha, abençoar a sua filha, livrá-la, Senhor Deus, Pai amado, de todo mal. Guarda, Pai amado, eu sei, Senhor Deus, que tu tens estado, Senhor, Pai amado, fortalecendo. Só, Senhor, tu sabe, Pai amado, ela sabe, só o Senhor, quantos desgastes emocionais, quantas coisas a sua filhinha já passou, mas ela é uma vitoriosa, ela é um testemunho de vitória, glórias a Deus, um testemunho de vitória, porque passou pela depressão, passou por vários momentos de turbulências emocionais, mas ela é um testemunho de vitória, onde a tristeza não completou a sua obra, onde a alegria se fez morada, a confiança foi perseverante. Glória a Deus, aleluia, pela sua vida, Vânia.
Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus, Pai amado, que pode derramar sobre a vida dela, segundo os Teus propósitos de vida e abundância financeira, prosperidade. E assim, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti e nos apresentamos diante do Teu altar, Pai, te pedindo, Senhor Deus, e crendo que Tu dás a vitória, que tudo Tu podes completar e fazer a obra para a glória do Teu nome. E a igreja diz... Amém. Glórias a Deus. Queridos, você que está aí do outro lado, pega a tua vitória. Eu peguei aqui a minha, tá certo? Em nome de Jesus. Deus é bom, é Ele que faz. Pega a tua vitória com fé, que Deus deixa que Deus vai completando a obra na tua vida. Guarda a tua fé para que ninguém tome a sua coroa, porque o galardão é teu, tá certo? Em nome de Jesus. Queridos, uma boa noite, que a graça do Senhor Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Até a próxima live. A paz do Senhor. Ensina-te a adorar, Senhor, buscar